Fala galera, seja muito bem-vindo ao Heroes 2. Meu nome é Vinícius Miranda e nesse vídeo nós falaremos com dois convidados especiais, o Jader e o Júlio. E eles vão nos explicar um pouquinho sobre o motor do game. Vamos lá? Muito bom, hoje você vai entender um pouquinho de mecânica, mas não é a mecânica de carro ou qualquer outra. Hoje nós vamos entender um pouquinho sobre a mecânica de jogos, olha só que chique. Vamos entender um pouquinho sobre como funciona o tal do motor do game. Como assim, motor do game? Vamos entender um pouquinho sobre isso com o Jader e com o Júlio. Chega mais convidados especiais aqui das nossas entrevistas, olha que chique. Muito bom, para quem não conhece vocês, vamos começar com uma apresentação rápida. Jader, fala um pouco sobre você. Fala, Vinícius. Eu sou o Jader, eu faço a parte de arquitetura do projeto. Então, a parte de planejamento dos detalhes técnicos, de como que o jogo funciona, como que os dados são transferidos entre o jogo e os servidores, a questão do multiplayer. Eu que cuido de toda essa parte e faço todo esse planejamento. Muito bom. E você, Júlio? Bom, eu sou um dos desenvolvedores do jogo, desenvolvedor de código. Então, existem várias tecnologias do jogo, existe modelação 3D, existe iluminação, cenário, e eu sou o cara que faz o código. Então, sem mais delongas, já vamos começar respondendo a principal pergunta que eu já fiz no começo, porque afinal de contas, eu mesmo não entendo absolutamente nada de mecânica. Não entendo que história é essa de motor do game. Explica um pouquinho pra gente aí, Jader. Então, Vinícius, é bem isso mesmo, é como se fosse um motor, né? Então, da mesma maneira que o motor do carro é a parte principal que faz o carro se movimentar, o motor do jogo, ou né, a mecânica do jogo, é a parte do jogo que cuida de todas as funcionalidades básicas que fazem o jogo funcionar. Então, você tem ali os ciclos de renderização, que é os dados que vão ser mostrados na tela, né? Quando você pensa, por exemplo, um modelo 3D, um personagem dentro do jogo, quando ele está se movimentando, todo aquele movimento tem vários frames que estão sendo renderizados. E o motor do jogo é que cuida de tudo isso. E ele possibilita que a gente crie isso em um nível um pouquinho mais alto, para não ter que ficar lidando com detalhezinhos de bits e bytes, né, para criar um jogo. Então, Júlio, seria mais ou menos assim, você fica focado, então, primeiro na programação desse motor para depois fazer o restante, ou fez o motor e já acabou? Na realidade, o motor é esse conjunto de informações que o Jader estava citando. Vamos dizer assim, existem muitas dissertações de MIT, de graduações, de pós-graduações, de como desenvolver software e principalmente, como a gente está falando aqui, desenvolver jogo. E essas informações já estão reunidas, já foi feito o trabalho, que está tudo dentro dessa engine. Então, a gente não precisa refazer todo esse trabalho. Se eu estudasse a minha vida inteira só esse assunto, eu não ia esgotar 1% dele. Então, essa engine deixa só uns pontos de ligação para que a gente complete com as nossas necessidades, a gente faça o nosso jogo. Para ficar mais fácil de entender, Vinícius, é como se a Ferrari tivesse vindo para a gente e falado assim, ó, tá aqui o motor da Ferrari, vocês podem pegar e utilizar de boa, de graça, sem problema, pode colocar aí no carro de vocês e rodar. É mais ou menos isso. Oh, show de bola. Agora ficou mais claro. Então, dá o motor, mas você tem que saber o que vai fazer com ele. Muito bom. E por que vocês escolheram, desde o primeiro game até o segundo, seguir com essa ideia de trivia game? É mais fácil fazer um motor para esse tipo de jogo? Por que foi esse formato escolhido, Júlio? Na realidade, a gente não fez isso sozinho, né? Então, a gente tem amizade com o pastor Sam Neves e ele que idealizou isso daí e a gente abraçou a ideia. Então, ele pensou nesse formato. A primeira versão do jogo, que foi, vamos dizer assim, uma experiência, ela foi feita no formato nativo de iOS e de Android. E sim, era muito mais fácil fazer um jogo no formato de trivia. O pessoal gostou, o pessoal abraçou, tem um monte de download no mundo inteiro, então a gente acabou continuando com esse formato. Show de bola. Ô Jader, hoje existem milhões de pessoas que jogam videogame, todos os dias, né? Quem de nós, quem sabe você que está assistindo agora, né? Eu tenho certeza que você deve ter algum joguinho, um Candy Crush, alguma coisa instalada aí no seu celular. Eu espero que o Heroes também. Por que é tão importante, Jader, a gente procurar alcançar esse nicho de pessoas que é tão específico? Eu acho que gaming hoje é uma mídia muito importante. Não tem como a gente não participar dessa mídia.
né? Se você parar para pensar em termos de evangelismo, a igreja sempre teve uma presença nos meios da época, né? Então, quando veio o rádio, a gente teve uma presença no rádio. Quando veio a televisão, depois tivemos uma presença na televisão, né? Recentemente também nos aventuramos um pouquinho no cinema, né? Com filme. Então, assim, eu acho que o gaming é uma indústria tão importante hoje, tem tanto investimento nessa área, tantas pessoas que estão utilizando, é uma mídia interativa, então, assim, ela tem a capacidade de engajar o usuário de uma maneira muito mais poderosa. Então, não tem como a gente não participar dessa mídia, nós precisamos ter uma presença nela, com certeza. Ô, Júlio, eu sei que existem algumas formas, assim, de você zerar o jogo mais fácil, né? Na minha terrinha lá em Curitiba, a gente chama de macete. Em cada lugar chama de alguma dica, eu não sei, né? Onde você pega um tipo de atalho. Até eu dei uma pesquisada aqui antes da gente conversar e eu descobri que o tal do Seth Blink, ele é um rapaz aí americano, ele conseguiu terminar o jogo do Super Mario Bros. Em apenas 41,61 segundos, né? É o recorde mundial, né? Imagina, menos de 1 minuto, né? Daria para ele assistir toda a nossa entrevista aqui, zeraria o jogo 10 vezes, sei lá quantas vezes, né? Ele bateu o recorde, que era de um brasileiro, o Matheus Furtado. Então eu pensei o seguinte, poxa, existem esses macetes, essas dicas de você cortar caminhos. É possível alguém descobrir alguma coisa nesse tipo dentro do Heroes? Vocês estão preparados para esse tipo de espertinho? Olha só, a gente programa sempre pensando nos espertinhos, né? Nos tais crackers, que é a versão malvada dos hackers. Os hackers são especialistas em segurança. Aliás, eu convido os hackers de plantão aí, não vai ter recompensa nenhuma, mas tente achar uma falha no Heroes. Eita, olha, e a gente vai no céu, né, estar Júlio? para conversar. A recompensa olha no o céu, né? desafio aí, rapaz. Então, assim, a gente desenvolve o tempo inteiro pensando nos espertinhos de plantão. Rapaz, o homem tá tudo no esquema aí para conseguir defender bem a base, viu só? Olha só, pessoal. Olha que jogo seguro, você fica tranquilo que não vai vazar informação sua, que o jogo é top. Não adianta você vir querer com uma setinha aqui para tentar zerar o jogo, para conseguir maná extra, não adianta. Se você quiser maná extra, você vai ter que conseguir jogando. Você vai ter que responder as perguntas e conseguir fazer ali o seu melhor resultado, mostrando o seu conhecimento. Poxa, Jader, cara, muito obrigado aí por você ter participado com a gente. Júlio, top conversar com vocês, entender um pouco mais essa parte do motor, como é importante, né, cara, você poder desenvolver um jogo assim, pensar já no que pode acontecer, o que podem procurar, como é legal ver a visão de vocês para que esse jogo realmente seja um jogo como uma estratégia de evangelismo. Vocês são fera e eu espero que vocês continuem aí com esse sangue nos olhos para fazer sempre o melhor para Deus, porque eu tenho certeza que ele está muito feliz, honrado com mais essa estratégia de evangelismo. Obrigadão aí pela participação de vocês nessa entrevista, tá bom? Deus abençoe o Jader, o Júlio, que Deus esteja com vocês, viu? Valeu, Vinícius. Abraço. Muito obrigado pela participação de vocês. E vocês agora que estão assistindo, você já sabe o que fazer, você já sabe que você tem que curtir esse vídeo, você tem que compartilhar, você tem que seguir o canal, essas coisas tudo você já sabe. Mas se você ainda não entrou no nosso site, o Jogo da Bíblia, você tem que entrar. O jogodabiblia.org, você pode conhecer melhor os heróis. Cara, está espetacular, o site é lindo, mas mais lindo que o site é o jogo. Então você tem que baixar agora o jogo, vai lá na sua loja de aplicativo, baixa agora o jogo que é gratuito, que não tem propaganda, que foi criado de graça para você se divertir e conhecer mais a Bíblia. E quando você baixa o jogo, deixa eu te falar uma coisa, você se torna um herói. Baixa agora mesmo o jogo Heroes 2 The Bible Trivia Game, o jogo da Bíblia.